do nono ano, um prazer estar aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja acompanhando as aulas, né, firme e forte, estejam tirando as dúvidas, né. Então hoje nós vamos continuar nossa aula, pessoal, falando sobre as divisões celulares. É claro, professor, que a gente não vai ver todo aquele conjunto de divisões em cada detalhe, tá? Porque no livro de vocês é mais resumidinho, mas nós vamos detalhar algumas características dessas divisões. Então, primeiramente, pessoal, as divisões celulares se dão exatamente por mitose e por meiose, tá? O que vocês têm que entender sobre a questão de divisão de mitose e meiose? Na mitose, tá? O que acontece? Você tem, na verdade, a formação de duas células filhas no final, tá? Na meiose, você tem a formação de 4. Tanto que na meiose, você tem meiose 1 e meiose 2, beleza? Só que o que acontece, pessoal? A meiose e a mitose passam exatamente pelas mesmas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então eu quero que vocês dêem um destaque aí para a gente poder compreender, tá? Uma animação que eu vou jogar para vocês, para a gente compreender essa questão dessas etapas, tá? Então, primeiramente, soltando essa primeira imagenzinha aí, vamos lá. Então, aí você tem a mitose, tá? A mitose você pode perceber que é o crescimento e reparação de tecidos do organismo, tá? É o que acontece na mitose. São pluricelulares no caso desse processo, né? Reprodução, geralmente acontece reprodução assexuada. Formação de gametas nos vegetais, tá? Então você tem aqui a questão da mitose. Agora, pessoal, o que acontece? Se a mitose você tem reparação de tecidos do organismo, a meiose você vai ter, na verdade, o quê? Você vai ter, por exemplo, a formação lá de gametas, tá? Então você tem essa questão da formação de gametas. Então é importante os senhores entenderem isso. Então mais mitose, recuperação de tecido, meiose, formação de gametas. Mas todas as duas passam pela mesma fase: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que na meiose você vai ter duas vezes essas etapas. Por exemplo, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E também você vai ter a 2, tá? Então acompanhe comigo aqui agora essa animaçãozinha primeiro da mitose para a gente poder compreender. Então, soltando aí a fase da mitose. Acompanha aí, pessoal. Eu tenho então a célula, você está tendo aí, por exemplo, a conjugação básica dos cromossomos, né? Formação dos cromossomos, que já estudamos sobre isso. E aí você está vendo nesse ciclozinho no centro, você tem os centríolos. Essa é a primeira fase, chamada de prófase, tá? Então aí você vai ter os cromossomos, tá vendo, ó? Interligando por essa estrutura chamada de mosaico de fluido. E aí, ó, a prófase, tá? No finalzinho da prófase, começam o quê? Os cromossomos começam a ficar interligados no centro da célula. Nós chamamos essa etapa de quê? De metáfase. Logo depois passamos para a etapa da anáfase, onde ocorre a separação das perninhas do cromossomo, que nós chamamos de cromáticas irmãs, tá? E essa separação ocorre e eles se deslocam exatamente o quê? Para os laterais da célula. Logo depois nós temos a telófase, ou seja, ocorrendo totalmente a separação do seu citoplasma, tá? Então está ocorrendo totalmente a separação aqui do seu citoplasma. E no final você tem a formação, tá, de duas células independentes nesse processo final. Tranquilinho, pessoal? Deu para pegar aí? Então, nesse caso aí, nós temos o que? A mitose. Agora, professor, vamos ver então o caso da meiose, tá? Meiose, eu falei para vocês que passa pela meiose 1 e também pela meiose 2, tá? Então, você vai ter meiose 1 e meiose 2. Tranquilo? Então, vamos passar então para a etapa da meiose, tá? Então, soltando então a imagenzinha aí da meiose. Acompanha comigo, pessoal. Aí você tem novamente os centríolos, tá? Vocês podem perceber aí que vão criar essa fibra, nós chamamos de fibra de fuso, né? E aí o que acontece? Eu tenho aí, ó, o cromossomo, tá vendo? Que vai ser interligado, vocês podem perceber. Tá vendo, ó? Que ele vai ser interligado exatamente nessa fibrazinha, né? Onde você, o que? Os centríolos comanda exatamente o que? As ações do cromossomo na célula, durante a sua divisão. E aí o que acontece, pessoal? Nessa etapa você tem a prófase 1. Tem um evento que acontece na prófase 1 que está dando destaque no livro de vocês, que é chamado de crossover ou permutação, tá? Então esse crossover ou permutação, o que ocorre nesse caso? Ó, você tem dois cromossomos, vocês estão vendo aí? E nesses cromossomos, tá vendo as perninhas aqui, ó? O que acontece com as perninhas? Elas acabam trocando, certo?
o material genéticozinho aqui, ó. Então, cada uma recebe um pedaço da outra. Então, nós chamamos isso de crossover ou permutação, tá? Isso eu estou o quê? Eu estou aqui na fase da prófase 1, tá? Então, aqui eu estou na fase da prófase 1. Tranquilinho? Nesse momento, ó, você pode perceber que os centíolos estão deslocando, tá? E aí, ó, nesse finalzinho aí, tá? Eu tenho o quê? Esse deslocamento aí dos cromossomos. Podem perceber bem no finalzinho da prófase, tá vendo? Então aí você tá vendo as interligações, ó, tá? Que você vê essa diferença em cada um dos cromossomos, tá? E aí, ó, logo depois desse finalzinho aí, ó, desse finalzinho dos cromossomos, quer dizer, esse finalzinho, perdão, da prófase, tá? Você vai ter essa interligação aí junto com a fibra de fuso, tá? Em cada um deles. E aí, nesse caso, pessoal, nós passamos o quê? Nós passamos para a etapa da metáfase 1. Então ele fica aqui no centro, vocês podem observar que ele está no centro, tá vendo? E aí você pode ver a questão das divisões celulares como vai ocorrer, tá? E aí quando ela fica no centro, você passa para a anáfase, tá? Anáfase 1. A anáfase 1 é puxar do cromossomo inteiro, tá vendo? Ó? Então puxar dos cromossomos inteiros para as laterais. Logo depois ocorre a divisão, certo, da célula. Aí, pessoal, nós temos aqui nesse processo, tá? Agora a questão do início da meiose 2. Eu tenho duas células, tá vendo? Ó, duas células no final da meiose 1, né? Que aconteceu. E aí eu tenho aqui a questão da conjugação dos cromossomos novamente, tá? E aí os centíolos, tá vendo? Ó, os centíolos começam a formação de novo. E aí eles começam a ir um pouquinho perto dos polos da célula. E aí eu tenho a prófase 2. Olha o que acontece na prófase 2. Eu tenho aí os cromossomos da mesma maneira, tá? O finalzinho da prófase 2, os cromossomos se deslocam exatamente para o centro, que nós temos nesse caso no centro aí a fase da metáfase 2, tá? E aí, ó, eles estão tendo a fase da metáfase 2, ocorre de novo a separação das cromáticas irmãs, tá? E aí, novamente, no finalzinho, você ocorre a separação, tá? Na telófase, né? A separação formando 4 células independentes, tá? Tranquilinho, pessoal? Então, vocês podem observar que tanto na mitose como na meiose você tem essas divisões e essa formação básica dos cromossomos. E você percebeu que lá na meiose 2 ocorreu um evento semelhante na mitose, tá? Mas nesse caso você teve lá a separação das perninhas das cromáticas irmãs novamente, só que agora se deslocaram para onde? Mais para os polos da célula, um pouquinho perto dos polos da célula, tá? Então, pessoal, para a gente poder compreender aqui, vamos soltar uma outra imagenzinha que mostra essa diferença. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Então, soltando essa outra imagenzinha aí, ó, acompanhem comigo. Soltando então, ó, presta atenção. Eu tenho então aqui, ó, a mitose. Eu tenho, por exemplo, as duas células, como foi mencionado para vocês, tá? E aí, ó, ocorre a separação, tá vendo, ó? Eu tenho uma célulazinha aqui, ocorre a separação, e depois eu vou ter a formação de duas células independentes, tá vendo, ó? Então eu vou ter essa formação aqui de duas células independentes. Na meiose você vai ter aqui também, ó, questão das duas células que já foram formadas. E aí agora eu tenho o que? Essa divisão formando 4 células independentes. Então aqui 2 e aqui 4, tá? Então nesse processo, resumidamente, como citamos aqui. Tranquilinho, tranquilinho, pessoal? Muito bem. Galerinha, presta muita atenção. Na próxima aula nós vamos continuar, tá? Mas falando agora sobre a questão da formação do ser vivo. Nós vamos ter exercício só depois dessa outra aula, que vai ser a 8ª, tá? Nós vamos ter um exercício para os senhores do livro. Então vamos acompanhar esse exercício. Tranquilo? Então, galerinha, espero que os senhores tenham gostado aí, foi bem bacaninha, tá? É bem rapidinho, porque vocês estão vendo só as etapas da divisão, tá? E na próxima aula a gente continua. Um forte abraço, 9º ano, fica com Deus, tá? E até a próxima aula. Tchau!